voltando aqui na venda do Chico, você já conhecia Dedé? Não, primeira vez que eu chamo entro. de Dedé, mas É, seu nome próprio, o nome certo, qual que é? é José Vicente Almeida. José Vicente Almeida. É. Dedé. Eu sempre vi a venda do Chico, mas passando por fora, né? Eu estou sempre aqui no Pergaminho, estou sempre passando o Silviano Brandão. O máximo que eu cheguei perto, antes de hoje, era o passeio de carro. Eu não conhecia a parte interna, você não conhecia. Não. Mas você lembra desse lugar aqui, né? Lembro do Dr. Juca, né? Dona Edmê, Dona Edmê, esposa do Dr. Juca. Era o Adriano, o Henrique, o Luiz. A outra... A Thaís. Thaís, eu sempre lembro do pessoal aqui. E essa casa, assim, sempre Thaís, muito... esposa do Cicinho, não é isso? Isso, o Cicinho, os meninos, né? Os filhos, o Cocão. Eu lembro muito do Cocão aqui. Cocão hoje tem uma empresa de frangão, acho que é esse frangão. Muita quitanda, frango assado, lá na rodoviária antiga. Você lembra da rodoviária antiga? Lembro. Pegou muito ônibus ali? Peguei muito ônibus para Belo Horizonte. A época que eu trabalhava no norte de Minas, que quando eu formei aqui, né? Eu formei em letras. Você fez letras no Unifor? Era FAF, né? Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. Aí eu formei e fui para o norte de Minas trabalhar, né? Porque aqui só o pessoal experiente. Eu tinha acabado de formar. Aí consegui as aulas lá. E nessa época tinha muitos professores, o segmento era muito procurado, né? Era. E lá no norte de Minas a informação... Procurado não, a oferta era muito grande. Era. A oferta de professores, a demanda. E lá no norte de Minas a informação inicial que eu tinha é que as pessoas que davam aula lá eram leigos, quer dizer, não tinha feito uma faculdade, não tinha uma formação na faculdade. Aí eu arrisquei, me dei bem lá. Qual cidade você foi? A primeira cidade que eu trabalhei foi Francisco Sá. Fica perto de Montes Claros, tipo uns 30 quilômetros de Montes Claros. E é uma cidade assim, que produz muito alho. Eles chamam eu acho que ainda não sei hoje, mas na época era a capital nacional do alho. Então eles plantavam muito alho. A base da economia de lá era o alho, e deve ser hoje ainda, eu acredito que seja, porque eles eram muito fortes na produção de alho. A cultura também é muito boa, é diferente da nossa. Lá tem o piqui que eu aprendi a comer piqui lá. Você gosta de piqui? Piqui é muito bom, piqui com arroz. E piqui com franguinho caipira. Então, aqui em Formiga, antes de ir para lá, eu não conhecia. Aqui em Formiga tem piqui, eu sei que tem piqui aqui na região, mas eu não comia piqui aqui. Eu fui conhecer lá piqui. E o piqui do norte de Minas, ele parece que tem um pouco mais de polpa do que o piqui que mas lá você teve curiosidade de saber o gosto? Porque... Não, porque vem na mesa. Era assim, eu dava aula e morava numa república, né? Tinha um cara da Emater, o outro que trabalhava no Banco do Brasil, 2 trabalhavam no Banco do Brasil. Era uma república de uns 4, 5 caras. E eu almoçava na casa de uma senhora, ela chamava Dora, já faleceu. E a gente chegava lá para almoçar ou para jantar e você tinha que comer o que estava na mesa, né? E o piqui, eles são fanáticos com o piqui. Faz tudo de piqui, doce de piqui, licor de piqui, piqui com galinha caipira, piqui no arroz. Aí, o primeiro dia que eu comi, eu não gostei. Aí depois você vai... a hora que você pega o gosto, né, pelo piqui, aí... E antes de entrar para a faculdade que você fez, letras, né, que você fez, né? Foi letras. Lembra de algum professor que marcou na época aí? Do curso superior? Do curso superior, lembro, aí foram meus professores a Dona Angelita, a Ana Braga, Ana Moura, a Inaura foi minha professora, eu esqueci. A Inaura era brava?
Mais brava a Inaura era no ensino médio, no ensino médio que a gente fala hoje, né? Fundamental. Fundamental, médio. E eu estudava na escola normal e eu sempre fui assim, tipo Caxias. A Inaura era daquela, tirava o sapato e jogava, né? Jogava, botava apelido nos meninos, se conversasse ela pegava no pé. Mas eu sempre assim, fui tímido e ficava caladinho na minha. E depois, quando eu fui para a faculdade e comecei a trabalhar no Pergaminho, eu convivia muito aqui, encontrava ela, a gente estudou inglês junto. Morava aqui perto, né? E a gente estudou inglês junto no CCAA. Aí ela ficou minha amiga e a gente conversava. Eu até admirava aquilo, porque eu como que tinha sido aluno dela, tinha um respeito muito grande por ela. E ela conhecia minha mãe, conhecia minha tia, e falava da minha família, falava da minha irmã. E é tipo de coisa assim de futebol, viajava muito, né? Contava as histórias das viagens. Gostava. E o pessoal às vezes pegava no pé dela, porque na aula de geografia ela falava das viagens, aprofundava, entusiasmava, né, Sandro? Entusiasmava falando das viagens. Isso era uma forma de não querer aula no dia, né? Queria desviar para mas você vê que não tem como o professor agradar 100% dos alunos, porque sempre vai ter aquele aluno que vai falar. Porque assim, para dar aquela desviada da história, da matéria, que é a geografia que era. Geografia. Que era a área dela. No ensino médio foi, e na faculdade eu não me lembro a matéria, mas não era geografia, porque a gente. Eu fiz letras, era alguma coisa relacionada. O professor Frank foi seu. Não o professor Franklin, ele professor de desenho, né? Lá no GOT, Antônio Leite, ele foi por um tempo professor da nossa turma. E ele chegava e começava a dar aula. O pessoal que não estava afim de aula aquele dia, falou, senhor Franklin, como é que aquele cartaz, aquele filme vai passar lá no cartaz do cinema? Como é que é aquele filme? Não vamos falar de cinema aqui, o negócio aqui é aula. Vamos falar de desenho, mas aquele filme é muito bom. E eu não sei... E a aula inteira ali, ele entusiasmava porque ele gostava muito, né? Então, quem gosta é igualzinho um músico, quem trabalha com cultura. Sempre quando alguém toca naquela parte ali, ele tem satisfação de contar, né? E você, quando você morou em que bairro aqui em Formiga? Eu sempre fui do Quinzinho, ali pertinho do Campo do Vila. Então você sempre é do Vila também. Mas depois cobrindo o esporte, aí eu passei a frequentar muito o Formiga e conviver com as pessoas no Formiga. No esporte no esporte, cobrindo sempre as categorias de base do Formiga, veteranos e às vezes a equipe principal. Então eu convivi com o Formiga, com as pessoas do Formiga, e você acaba às vezes mudando a sua mentalidade. Porque quando eu morava lá, eu imaginava o Formiga é inimigo. Os moradores são bairristas, né? São. Eu tinha ideia que não eram adversários, eram inimigos. E depois você vai convivendo com as pessoas, você vai vendo assim, o lado humano das pessoas, cada um está ali naquele time porque gosta, porque a tradição, às vezes o pai, a família, sempre esteve ali com aquele time. Então você passa a entender um pouco mais essa cumplicidade. Você chegou a jogar? No futebol? Futebol, assim, eu joguei quando novo no Vila, no Dente de Leite, no Infanto. Aí foram meus técnicos no Vila, o Dr. Jair, sou da época do Dr. Jair. Jair dentista? Jair Alves Pereira. Pai do Caveira, do Adriano. Isso, pai do Adriano. E depois o Bisunta. O Jair jogou também quando... O Jair... Na sua fase de... O Jair, ele... Assim, ele jogava no Society? O Jair tem o seguinte, quando ele treinava a gente, o Dente de Leite, depois o Infanto, ele gostava de participar com a gente no coletivo. Então ele jogava um pouquinho, interagia com a gente,
mas às vezes ele deixava o apito e entrava no futebol mesmo, naquele coletivo ali. E ele tinha um amigo que às vezes vinha pro campo ver o treino, aí entrava o doutor Jair de um lado, o amigo dele, eu esqueci o nome do amigo dele, mas o amigo dele era muito bom de bola, jogava no ataque e eu jogava na defesa, e para parar esse cara era difícil, né? Era difícil de parar, o cara era bom. Não é o Coutinho, não? Não era. Não era, eu não lembro. Porque o Jair tinha a toca, né? Toca da Raposa. Tinha. Ainda tem, né? Existe lá ainda, né? Com os filhos agora. Mas não funciona como funcionava, né? Aí tinha um só site onde essa turma jogava aí, inclusive o Coutinho. Dedé, depois de um tempo você resolveu ir para os Estados Unidos. Que ano que foi? Foi em 2003 e foi assim, foi uma decisão que demandou uma certa coragem, porque eu tinha uma certa estabilidade aqui, tinha 2 cargos como professor de 2º grau no estado, né? Quer dizer, não é um emprego assim dos sonhos, mas dá para você ter uma vida legal, pagar suas contas, né? Aí eu deixei. Você trabalhava aqui em escola? Eu trabalhava, quando eu trabalhava no Polivalente, eu tinha um cargo no Polivalente e tinha outro cargo em Córrego Fundo. Então, pertinho, né? Qual fundo pertencia ainda à Formiga, né? Era? 2003 acho que ainda pertencia, né? Não. Não pertencia mais? Não. Já era emancipado, né? Aí eu só sei que eu deixei para tentar a vida lá. E aqui além da aula, né, da escola, como professor, você trabalhou por muito tempo no jornal Pergaminho. Como é que era a sua vida no dia a dia, a rotina, como colunista esportivo? Era colunista esportivo. Sempre cobrindo futebol, né? A equipe que trabalhava na época, ou trabalhava com o Manuel, como é que era? Mas eu trabalhava sozinho, não, assim, chegou um ponto que eu tinha tipo um contrato com o Country Club, eles me davam uma publicidade, o Clube Centenário também me dava uma publicidade para eu estar cobrindo. Você era o contato e executava o papel, né, de repórter. De repórter. De cobrir a matéria ali. E acontecia que às vezes no domingo eu tinha que estar no Country Club e no Clube Centenário, por exemplo, ao mesmo tempo. Aí a minha ex-esposa, a Roseli, me ajudou bastante, ela também cobria, anotava. Você tinha que fazer fotos um lado do outro. Ela fazia as fotos, pegar os dados, eu também fazia do outro lado. Isso era toda semana? Toda semana. Sempre tinha alguma coisa para cobrir no Country Club, no Clube Centenário, no Vila tinha sempre futebol ou categoria de base ou veteranos, no Formiga também. Muitos se conhecem com o Dedé do Pergaminho. Ficou o nome, né? Pegou, o Dedé do Pergaminho, aí ficou. Mas eu tive assim, passagens engraçadas no Pergaminho. Uma vez teve um torneio de peteca, um jogo, não sei, lá na Polícia Militar. E tinha um militar que parecia muito com o Claudinei. Aqui, ó, o Manel tá me mandando a mensagem aqui. Manel do Pergaminho. Pergunta para ele se ele, se tiver com o Dedé, pergunta para ele se ele confundiu um comandante com o Claudinei. Isso é verdade? Era o comandante da polícia. Aí me mandaram a foto, eu não fui lá cobrir, me mandaram as informações para eu fazer a matéria, né? Aí, na hora de botar a legenda... Mas ele estava fardado? Tava todo não estava fardado. Foi por isso que eu confundi com o Claudinei. Eu era muito amigo do Claudinei. Aí você chegou, deu um tapa nas costas. Não, aí chegou a foto para mim, eu falei, o Claudinei jogando peteca. Mas aí eu pus a legenda. Você colocou a legenda? Por exemplo, lá, Claudionô e Claudinei venceram fulano e fulano na partida que teve no batalhão. E quem te alertou? Falou isso aqui?
Passou pela previsão. Passou. Aí depois do jornal impresso que o Manel pegou e foi ali. Todo mundo entendeu que era. Cabeça. Não é o Claudinei, não, é o comandante da Polícia Militar. O Claudinei não jogava peteca, não. Mas você vê como é que eu fui estúpido, né? E peço desculpa ao Claudinei, depois conversei com ele, falei, Claudinei, você me desculpa, porque é muito parecido. Aí ele até riu, brincou comigo. Não tem nada a ver. Sempre muito educado, né? O Claudinei, um homem. Ele deixou a marca, né? Deixou. E eu estava lá também, sempre conversando com ele, mas ele não tem problema nenhum com ele. Quando você vinha, a Formiga passava lá na oficina dele, de vez em quando? Sempre passava lá. Foi ele que fez a aliança, né? Quando eu casei, ele fez a minha aliança. Então eu tinha assim uma amizade com ele de estar lá frequentando. E ele também tinha o programa dele, né, na rádio, e sempre estava em contato com o Manel aqui na redação, sempre conversando. E é uma figura, né, o Claudinei é uma figura que a gente sempre aprendeu a admirar ele pela educação, pela cultura, por tudo, pela tradição dele, né. A dedicação dele à Formiga, né? A Formiga. E quando você chegou nos Estados Unidos, como é que foram os primeiros dias, os primeiros momentos ali? O que você foi fazer? O que você É difícil, sabe? Tinha alguém de Formiga que já podia recolher? A prima da minha ex-esposa, da Roseli, ela morava em Marlborough, em Massachusetts, e recebeu a gente lá. A gente ficou um tempo na casa dela, ela deu um apoio pra gente, até a gente conseguir trabalho, né? E depois alugar uma casa. A gente alugou um estúdio, que era só um quarto com a cozinha e um banheiro. Mas aí foi uma época muito difícil se adaptar lá, se adaptar à cultura deles, né? E é um lugar muito frio. E o primeiro trabalho seu, qual foi? Né? Meu primeiro trabalho foi entregar jornal. O Boston entregava... Você deu sequência aqui? Só que aqui eu era jornalista e lá eu já era jornaleiro. E você entregava pergaminho lá, não? O Manel tinha que ter uma... tinha que ter uma filial lá. Pois é, mas ele tem umas tiradas, né, boas. E ele colocava lá... Assim, alguém ia nos Estados Unidos, eu não sei, né? Na banca lá, fazia do lado do New York Times, é isso? Ele colocava o pergaminho está internacional. Aí, em relação ao pergaminho, teve uma vez que eu sempre gostei de correr maratona lá, né? Eu corri maratona. Aí um dia me veio na cabeça, eu estive conversando com o Manel, me veio na cabeça, eu nem falei pro Manel, o Manel nem ficou sabendo antes, ele ficou sabendo depois, né? Aí eu pintei na minha camisa que eu ia correr a maratona, o pergaminho, Formiga, Minas Gerais. Aí corri a maratona, corri umas 2, 3 maratonas com essa camisa, sabe? Você ainda corre? Ainda corro ainda. A última maratona que eu corri foi em abril, em Boston, esse ano. Fez 10 anos daquela tragédia, da bomba, né? Daquele ano que os terroristas explodiram a bomba. As torres lá. Então o pessoal em Boston, na maratona de Boston, que envolve 5 ou 7 cidades. A maratona sai em Hopkinton e chega em Boston. Ela vai passando por, se eu não me falha a memória, são 7 cidades. Mas enfim, o pessoal esse ano estava assim, muito assim, com aquela consciência. Você chegou em Formiga quando? Dessa vez? 2 semanas atrás. O que você pôde encontrar nesse intervalo aí? Ou não, você ficou só por conta mesmo de família? Não. Eu sou muito de estar andando na rua. Eu te vi você andando fazendo caminhada. Muita gente que eu não via há 20 anos, você é uma das pessoas que pelo menos tinha 20 anos que a gente não conversava. Outro dia eu estava correndo de manhã, aí passei na rua da casa do Rominho, o Rominho Filpe, e bati um papão com o Rominho. Depois encontrei lá perto da Praia Popular, num bar ali, no Bar da Lagoa, encontrei o Rato, que morava aqui, ainda mora aqui o André Tonelli. Ele estava
Estava tomando uma cerveja com o Adriano Caveira, filho do Jair Dentista. Então, acontece muito isso. Eu estou andando na rua e encontro uma pessoa que não via há 17 anos ou há 20 anos. E isso é muito bom, né? Traz uma emoção muito boa para mim, sabe? E nesses trabalhos que você passou, quais alguns deles que você já exerceu lá? Olha, quando eu cheguei, eu fui jornaleiro, eu entregava Boston Globe. Mas até então você é uma função que você não fazia aqui, que aqui era um jornalista, lá você passou a ser o jornaleiro. Mas tem a ver com... Né, o jornal está incluído no jornal. É levar e tal. E teve algum trabalho com uma dificuldade maior, termos de qualificação? Porque lá eu não tinha como trabalhar como professor, então você tem que fazer os trabalhos que aparecem. Eu trabalhei como jardineiro, landscape, que a gente fala lá, né? É um trabalho duro, trabalho pesado. E a maioria desse tempo que eu estou lá, eu entrego pizza, entrego comida e faço alguma coisa assim, sabe? E o pessoal de Formiga que morava lá onde mora, quem que você encontrou, teve contato lá? Olha, é muito raro eu encontrar uma pessoa de Formiga. Eu encontrei uma vez o pessoal de Formiga, há uns 7 anos atrás, a Jussana, que mora em Nova York, né? Ela me ligou e me chamou para passar um Natal lá com eles em Nova York. Aí eu fui para Nova York e tive contato lá passei o Natal lá com a Jussana, com o Flavinho Orei, a Flávia, a esposa dele. O Flávio mês passado teve aí. Flávio, o Flavinho gosta muito daqui. A Clédina da Senig, eu tive contato com ela. Claudineia. A Claudineia é filha do Claudineia? Não tive contato com ela, com a Claudineia. Mas a festa do Natal foi na casa do Marquinho, casado com a filha do Cabelo Louro, você sabe quem é? Sei. Né? Então, assim, a filha do doutor Zé Pedro, Doris? Dória, né? Dória. Ela estava lá também com a filha dela. Então, eu tive a oportunidade de ver a ex-esposa do Matusa. Eu tive a oportunidade de ver. Matusa acho que tem em São Paulo agora. Está em São Paulo. Acho que é em São Paulo, Então foi legal, assim. Mas agora, raridade eu encontrar alguém de Formiga. O que é mais difícil lá? É a língua, né? A conversa, né? Para você não foi tanto assim, acredito, por causa da sua já qualificação. Mas e a solidão? Assim, a solidão pega. Voltar para casa, onde aqui você tem seus amigos, tem família, né? Todos estão do lado, né? Isso aí deve pesar, né? Lá você não tem amigos daqui, igual eu. Quando eu estava aqui, eu tinha os amigos do futebol. Eu ia para o futebol, então lá estava a turminha toda, todo mundo interagindo, fazendo as piadinhas, brincando. Então aquilo ali é um anti-estresse. E lá você não tem amigo, não tem a cultura, a comida. Você não tem restaurante brasileiro, mas você não come aquela comida brasileira todo dia. E você não confia nas pessoas, as pessoas não confiam em você. E é assim, é difícil. O meu início lá em Massachusetts, assim, um grande problema que eu encontrei foi com o clima, né? É muito frio, muita neve. Imagina você dirigindo seu carro na neve para entregar jornal. Às vezes você tem que dirigir rápido, você tem que... Porque você acelera para jogar um jornal, depois você tem que frear. E a parte nesse você falou, né, questão de frio, né, clima, aí proporciona também a chegada de alguma possibilidade de alguma a saúde, né, de se preocupar com ela. Quando acontece algum problema, é fácil de resolver? É fácil, assim. Na época eu não tinha seguro de saúde, porque lá eles chamam você precisa ter um seguro de saúde. E eu não tinha, eu era indocumentado, ilegal, estava lá ilegal, né? Fiquei por 17 anos ilegal lá. Então o que eu fazia? A malandragem, eu usava a malandragem.
Porque você chegou no hospital, eu tinha problema de cólica de rins, por exemplo. Eu chegava no hospital com dor, eu já falava para o médico, eu tô com cólica de rins. Eu falava, mas como que você sabe o diagnóstico? Eu falava, não, eu estou acostumado, já tive isso várias vezes. Então, eu ia lá, se você chegar sentindo dor, primeiro eles vão te atender. Pega seu nome, pega seus dados, endereço, primeiro eles vão te atender. Depois, eles te mandam a conta. E a conta vinha, é muito dinheiro, você ficar no hospital, mesmo que seja um dia só, a conta vem de $5.000, às vezes mais que isso. E eu não tinha dinheiro para pagar, e ficou por isso mesmo, Deus pagou para mim. Lá você encontra produtos assim, naturais assim? Não. Isso aqui é de formiga, é uma empresa de formiga. Para você encontrar um mel desse, Dá... mel do Cerrado, para você encontrar um produto desse aí aqui... é uma empresa de formiga, está exportando para o Japão, também para a China e está indo agora para os Estados Unidos. Olha... É muito bom saber, porque... Você precisa levar para você provar. Tá, muito obrigado. E às vezes a gente tem acesso a produto brasileiro lá, sabe? Mas, assim, muita coisa que dá muita saudade por exemplo, o pão de queijo daqui... Não tem outro lugar, Sandro. O pão de queijo você não vai encontrar. O pãozinho de sal... Você saiu de Minas, você não vai encontrar. Não. Lá, esquece. O churrasco... A picanha, tanta coisa que a gente tem aqui, não vai encontrar lá. Você não vai encontrar. Falando de solidão, falando de pensar, né? Porque a pessoa tem que estar com a mente boa, né? Não, eu tive problema, Sandro, porque eu fui daqui, eu fui casado com a Roseli, chegou lá, a gente separou e foi uma época difícil para mim. Acho que eu fiquei uns 10, 12 anos sozinho. 12 anos? Sozinho. A gente separou. A Roseli continuou morando em Marlboro, né? Eu mudei para o Waltham. Depois para o Waratah, que já é bem próximo de Boston. Aí eu passei, porque você sabe, quando... o rompimento de um relacionamento, de um casamento, porque a gente, às vezes, você não sabia que você não tinha estrutura para aquilo, para estar separado, porque você estava junto com a pessoa. Então eu tive muita dificuldade, aí fiquei 12 anos sozinho. Aí depois, através da minha irmã, eu conheci uma carioca, a Maria Albuquerque. Aí ela é cidadã americana, e aí ela, depois que eu casei com ela, eu me tornei legal no país. Aí eu pude ter uma drive license, né? Pude ter um social security para trabalhar legal no país, aí mudou. Aí depois também, já terminou o segundo casamento. Acabou? Brincadeira. Terminou? Já terminou o segundo casamento também. Hoje você está sozinho, então? Hoje eu estou sozinho Solteiro de novo. Solteiro de novo. Tô na pista de novo. Tá mais maduro, né? Mais maduro, A gente aprende, né? Aprende muito com o relacionamento. Pois é, para cuidar da mente, cuidar entender que o dia vai ser bom, né? Eu ganhei esse presente aqui, da amiga nossa, Cristina da Caixa, Cristina Mello. Então, todo dia, eu vou levantar, a primeira coisa, antes de sair ali para tomar o café, antes disso, aí tira um aqui e tem uma mensagem legal. Acho que sempre tem uma coisa que você quer ouvir, né? Que você deseja que aconteça. Vamos lá, faz de conta que você está levantando agora e você está chegando no Brasil, né? Escolha aí. Eu vou pegar um mais do fundo, vamos ver o que vai falar, Sandro. Pode ler. Está falando assim: as estrelas são um jeito que Deus encontrou para florir a noite para você. Então, imagina, né? Deus dá até para repetir aí, como é que é mesmo? Sempre presente na vida da gente, às vezes no momento que a gente
tá para baixo. As estrelas são o jeito que Deus encontrou para florir a noite para você. E realmente, né? Dá até para arrepiar, porque realmente é Deus acima de tudo, né? Às vezes, no momento que você acha que você está sozinho... Qual que é a sua religião? Sempre fui católico. Agora lá eu não frequento a igreja mais. Eu não sei o que me fez assim, mas eu continuo fazendo minhas orações, eu creio em Deus, eu acredito na religião católica, só que eu não frequento mais a igreja. Mas faço a prática no seu interior, né? A minha segunda esposa, a Maria Albuquerque, ela sempre brigou comigo, vamos para a igreja, vamos para a missa. Até fui uma vez ou outra com ela, mas eu Você tem filhos? caí na malandragem. Nunca tive filhos. Nunca tive, nem no primeiro casamento, nem no segundo. E você volta quando agora para os Estados Unidos? Eu devo voltar dentro de 2 ou 3 semanas. Eu estou aqui tentando resolver umas coisas e já devo voltar. Aqui você fica na casa de parentes? Não. Tem seus pais ainda? Não, já faleceram. Eles faleceram. Eu estou na casa da minha ex-sogra, na rua Rio de Janeiro, Dona Iracema e o Roda Duro, pais da Roseli, e estou lá. A sua irmã mora também nos Estados Unidos? Mora lá. Nos Estados Unidos? Mora numa cidade que chama Palmetto. Ela casou com um americano, né? E vive lá. Ela faz conserto em roupas, né? Por exemplo, se você emagreceu, a sua calça está um pouquinho larga, você leva lá para ela, Zarinha, aperta aqui para mim. Ela vai, aperta. Quer fazer a bainha? Ela faz. E pega muita roupa de mulher também. E ela também era professora, não é como você? Mas ela aposentou. Ah, tá. Conseguiu aposentar. Eu não aposentei não. Dedé, prazer encontrar você, viu? Sandro, leve sempre com a gente aí, nossa amizade, né? Amizade de formiga. Eu lembro que eu passei, você estava fazendo caminhada, eu gritei, Dedé, acho que muitos fazem isso, né? Ô Dedé, pega a mim! Mas é isso aí. Obrigado, que você aproveite bem a nossa cidade, conheça, reencontro, né? Os velhos amigos. E vão lá no country lá, fazer umas fotos lá, rever lá e fazer um registro, né? Isso, eu agradeço a você, o Maurício, o Hector, a toda a equipe de vocês, né? E por essa oportunidade de estar podendo falar aqui, nesse espaço, né? E é isso, estou muito feliz de encontrar, por exemplo, o Hector, tinha 20 anos que eu não falava com ele, você, 20 anos também, o Maurício, a gente também não falava. E o Maurício tem uma ligação, não tem parentesco com vocês? Sem saber? Sem saber, conversando aqui, a gente foi descobrir, né, Maurício? A gente foi descobrir que o mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. Maurício é o que está do lado da câmera ali, né? É assim, Maurício? Balança a cabeça aí. É isso. É isso aí. Um abração, cara. Eu que te agradeço. Com Deus. Tudo de bom.